mas eu reconheço a tua grandeza, o teu poder, as tuas maravilhas. E eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso eu te peço nessa noite, meu Pai, ouve a nossa oração, o nosso clamor, e toca para abençoar, para restaurar a vida dessa pessoa, meu Deus, porque o Senhor é o único Deus que faz milagres. O Senhor é o único Deus que tem o poder de curar, de libertar, de abençoar, de transformar. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Por isso toca, meu Pai, e abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos de perto, de longe, de muito perto, ou até mesmo de muito longe. Faz um milagre, envia o teu poder, envia a tua graça, a tua unção, o teu Espírito Santo, meu Pai. Não deixe o teu povo ser envergonhado. Não deixe o teu povo perecer, ó Deus. Não permita que o teu povo continue sofrendo. Eu sei que o Senhor é Deus de milagres. Eu sei que o Senhor é Deus da vida. O Senhor é grande. Levante as suas mãos. Levante o suco de uva também. Porque a palavra de Deus diz que tudo que é apresentado ao Senhor é santo, é santificado. E o meu Deus, Ele consagra as suas mãos. O meu Deus, Ele consagra também este suco de uva e a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que aonde há bênção, a maldição não pode resistir. Esse suco de uva coloca perto do seu coração e a outra mão coloca sobre a cabeça. Se possível, tem dores, enfermidades, coloque a mão aí agora no local da dor, da enfermidade. Porque o meu Deus, Ele passa de vida em vida aqui agora. O meu Deus, Ele passa de pessoa em pessoa aqui agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. E aonde houver o mal, eu mando que esse mal vá embora agora. Eu mando que esse espírito das trevas desapareça do corpo dessa pessoa, da vida dela. O espírito da opressão, da depressão, da ansiedade, eu repreendo agora todos os demônios. Eu exijo que vão embora em nome de Jesus Cristo poderoso. O mal que tem sustentado este nó, este caroço, este cisto, o mal que tem sustentado esta hérnia, esse bico de papagaio, esse desvio na coluna, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E eu mando que esse espírito que oprime, que deprime, esse espírito opressor, esse espírito que amarra a vida financeira dessa pessoa, ela dá um passo à frente, 10 atrás, eu repreendo agora esse mal, eu digo solta esta vida, eu digo solta esse corpo agora, sai da família, da casa, esse espírito de confusão, de briga, esse espírito maldito que age no casamento dessa pessoa, eu digo todo mal vai embora. E a igreja ora comigo e diga em nome de Jesus, toda doença, toda amarração, praga, perturbação, diga da minha vida, do meu corpo e dos meus caminhos, diga para nunca mais voltar, em nome de Jesus. De Jesus, de Jesus, jogue as mãos e diga: sai, 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 e não volta mais. Levante as mãos, respira fundo. E eu determino o seu milagre agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, você vai fazer novos exames, não vai dar mais nada. Cirurgias são canceladas em nome de Jesus. Eu determino portas abertas na sua vida em nome de Jesus. O milagre urgente na sua família. Em nome de Jesus Cristo, receba, igreja. Receba milagre, receba prosperidade, receba cura, receba a porta aberta, os caminhos abertos para que chegue as bênçãos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que as portas do Senhor continuarão abertas para que te cheguem as riquezas. Então que as portas de contínuo estejam abertas para que as bênçãos cheguem na sua vida. E você que crê, diga: eu creio, eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus e glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus. Boa noite, a paz, que Deus abençoe vocês mais uma vez, amém? Glória a Deus. Dê a paz a essa pessoa, dê boa noite para ela com alegria, cantando, batendo palma. Vamos lá na fé em nome de Jesus, batendo palma, cantando, tá? Vamos lá, fé. Quero falar de um Deus que nunca deixou um sempre fiel mendigar o pão. Ele transforma, ressuscita, Ele dá vida e dá solução. Simbora, vamos lá. Quero falar de um Deus que não deixou o povo de Israel nas mãos de Faraó. Ele abriu o mar vermelho com autoridade, Israel passou. Diga: o nosso Deus não falha. Diga isso. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Glória a Deus. Quero falar de um Deus que fez o sol parar. Ele também fez Miriam dançar. Transformou a água em vinho, fez o morto Lázaro ressuscitar. Glória a Deus. Quero falar de um Deus que fez o sol parar. Ele também fez Miriam dançar. Transformou a água em vinho, fez o morto Lázaro ressuscitar. Vamos com fé. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Quero falar de um Deus que nunca deixou um servo fiel mendigar o pão. Ele transforma, ressuscita, Ele dá vida e dá solução. Quero falar de um Deus que não deixou o povo de Israel nas mãos de Faraó. Ele abriu o mar vermelho e com autoridade Israel passou. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Amém. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus não falha. Pode sentar. O nosso Deus, Ele nunca falhou. Diga glória a Deus. E Ele não vai falhar. Queira Satanás ou não, você está abençoado. Confia em Deus, porque Deus, Ele não falha em momento nenhum. Amém? Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, chamar sua atenção, porque o último dia desse mês é 30 e é um domingo. Amém, gente? Dia 30. E nós vamos estar aqui realizando esse ano a última passagem pelas portas abertas. E eu quero que você não falte, porque Deus vai te abençoar e abençoar muito. Aqui tem, eu já comecei a consagrar essa madrugada. Aqui tem dezenas
de toalhinha, a toalhinha do Salmo 91. E eu vou entregar para você essa toalhinha gratuitamente no dia 30. Todos que aqui pisarem, eu mesmo vou entregar essa toalhinha para você. Diga glória a Deus. Porque essa toalhinha, além de ter a palavra de Deus, você vai levar essa toalhinha com a unção que Ele colocou nas minhas mãos. Porque eu vou submergir a minha mão sobre o bálsamo e vou colocar nessa toalhinha e vou entregar para você. E aonde você for, aonde você chegar com essa toalhinha, a unção que Deus colocou na minha vida vai junto. E você vai ver que esse final de ano vai ser um bombardeio de milagre, de cura, de libertação, de testemunho. O mês de dezembro vai ser o mês de testemunho. Amém? Você vai usar essa toalhinha e através da unção que Deus vai derramar nessa toalhinha, você vai testemunhar. Pessoas serão curadas, livres de sofrimento, restauradas. Amém, gente? Então eu vou entregar uma toalhinha dessa a cada um no dia 30, no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Certamente Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo de Davi 34. Glória a Deus. Davi, gente, Salmo 34. Só uma curiosidade e também para servir de introdução. Quando Davi escreveu o Salmo 34, ele não estava no momento muito bom da vida dele. Não. Quando Davi escreveu o Salmo 34, ele estava fugindo de Saul e na terra dos filisteus. Para quem não sabe, a terra dos filisteus era a terra do gigante Golias. Ou seja, Davi, ele estava naquela história: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria o quê? Matar. Mas ele foi para a terra dos inimigos, que ele tinha destruído Golias, matado Golias. Então imagina como estava o coração dele. Imagina como estava o pensamento: eu estou fugindo de Saul, mas eu não tenho lugar para ir, e eu estou na terra dos inimigos. Ou Saul me mata lá, ou eu morro aqui. Assim estava ele nessa situação, uma crise muito grande, um momento muito difícil. E quando a pessoa ela está no momento bom, é fácil da pessoa dizer que Deus é bom. Eu já vi muita gente receber o milagre e a pessoa diz assim: você já deve ter visto e também até falado, quando acontece algo bom na sua vida, você diz assim: nossa, como Deus foi bom comigo. É assim ou não é verdade? Eu já usei isso. Meu Deus, acho que esses dias aconteceu alguma coisa que eu digo: meu Deus, como Deus foi bom. E aí quando a gente está passando um momento difícil, a gente não usa essa mesma frase. Só que nós temos que aprender que mesmo nos momentos difíceis que nós enfrentamos, Deus não deixa de ser bom. Deus não deixa. Até quando a gente passa por luta, Deus é bom. Não é a tua luta, a minha luta, não é a minha dificuldade, não é a tua dificuldade que vai fazer com que Deus seja ruim ou que Deus seja bom. Não, Deus, ele continua sendo bom. Por quê? Porque se a gente está sofrendo, lutando, enfrentando dificuldade, se Deus não nos ajudar, a gente vai recorrer a quem? Se Deus não nos socorrer, a gente vai pedir o socorro de quem?
Então Deus não deixa de ser bom. Deus é sempre bom. Diga glória a Deus. Só que como é que eu sei que Deus é bom? É muito simples. É a mesma coisa quando você vai se alimentar. Como é que você sabe que uma comida é boa? Como é que você sabe que uma comida está boa? Como é? É pelo cheiro? Não. É pela beleza da comida, a apresentação do prato, não é assim que o pessoal chique fala? Apresentação, prato bem apresentável. Não. Você só sabe se a comida é boa pelo paladar. Você precisa experimentar. Diga glória a Deus. O cheiro engana muita gente. Aliás, eu sempre brinco, não existe uma comida mais cheirosa igual a comida de hospital. Dá 11 horas, meu irmão, você está ali. Eu já fiquei internado. Eu fiquei internado antes de eu ser pastor. Quando eu era mais novo, eu fiquei internado 2 vezes. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu já fiz visita também no horário próximo ao meio-dia. Meu irmão, cheiro toma o hospital todinho. Mas quando chega, meu amigo, já começa que não tem um pingo de sal. Mas o cheiro é uma beleza. Então não se engane. Amém, gente? Não se engane. Às vezes eu fiz uma cirurgia, e aí eu tinha que fazer em jejum. E eu cheguei em jejum e fiquei em jejum de 8 da noite do dia anterior até 7 horas da noite do dia da cirurgia. Agora eu terminei a cirurgia, o médico falou assim: agora você vai comer. Aí quando eu saí da sala de cirurgia, cheguei num quarto, aquele cheiro de comida, eu digo: é hoje que eu vou me fartar, que eu estou com fome. Aí a enfermeira disse: pode ficar tranquilo, que como o senhor tem muito tempo de jejum, vai vir bastante. Eu digo: eita, beleza. Aí quando a comida chegou, eu disse assim: eu vou logo no suco, para poder abrir logo o caminho, para poder o estômago conseguir receber a comida, que ele tem muito tempo sem nada. Quando eu dei primeiro experimentei o suco não tinha um pingo de açúcar. Já começou daí. Já começou daí. Aí quando eu dei a primeira garfada, também não tinha um pingo de sal. Eu digo: só vou me fartar em casa. Mas eu tive que comer, porque eu estava com o quê? Com fome. Estava com fome, tempo de sair doido. Tive que comer. Então a gente só sabe se a comida é boa se a gente provar. Diga glória a Deus. Então o salmista, no pior momento da vida dele, ele disse assim, versículo 8, ele disse assim, olha o que ele diz: provai, e o que, igreja? E vede, provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele se esconde. Diga glória a Deus. Olha o que ele disse no pior momento da vida dele, igreja. Momento que ou ele morria na mão de Saul, ou ele morria na mão dos inimigos. Ele disse: provai e vede que o Senhor é o quê? Que o Senhor é bom. Eu só posso, não é ouvir, não é ouvir, é ver. Diga glória a Deus. É ver, é sentir a presença de Deus, é experimentar as maravilhas de quem? De Deus. Por exemplo, uma pessoa, é muito bom quando você ouve o testemunho de alguém. É maravilhoso. Você ouve que Deus abençoou um irmão seu, mas não se compara quando você conta o quê? O testemunho. É diferente. A gente se alegra quando vê o outro sendo abençoado, sim ou não? Mas quando você experimenta,
Quando você vive a bênção de Deus, é incomparável. Diga glória a Deus. É incomparável. É incomparável. Por isso que a palavra está dizendo: provar. Provar. Eu preciso, se eu quero saber que Deus é bom, eu preciso provar. Eu preciso experimentar a bondade de quem? De Deus. E eu vou falar a verdade para você. Antes de eu ser cristão, eu ouvi as pessoas falar que Deus era bom. Antes de eu ser cristão, eu também falava que Deus era bom. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu experimentei dessa bondade. É tanto que eu estou até hoje. E creio que muitos aqui também. Você falava que Deus é bom, mas você não sabia que Deus era tão bom. Você até dizia: olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas depois que você começou a vir para a igreja, depois que você começou a obedecer, depois que você começou a experimentar, aí você disse: esse Deus é bom mesmo. Eu só falava, eu só ouvi alguém falar. Agora eu estou vendo, agora eu estou experimentando, eu estou vendo o agir de Deus na minha vida. Então, para mim saber que Ele é bom, igreja, eu preciso me aproximar dEle. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não tem como você saber que uma pessoa é boa ou não distante dela. Você só sabe se uma pessoa é boa se você se o quê? Se aproxima. Então, para mim provar a bondade de Deus, eu preciso me aproximar dele. Eu preciso estar perto dele para me experimentar e para me provar através do que ele vai fazer na minha vida. E a primeira coisa, para mim provar que Deus é bom é confiar nas suas promessas. Olha aí o 34 versículo 4. 34 versículo 4 diz assim: busquei a quem, gente? Você quer provar que Deus é bom? O que você precisa fazer? Eita Deus, você precisa fazer o quê? Buscar. Você precisa orar. Diga glória a Deus. Você precisa orar. Você precisa estar em constante comunhão com quem? Como é que uma pessoa... como é que eu vou saber se Deus é bom se a pessoa não ora? A pessoa tem tempo para conversar com o colega de trabalho, para conversar com o vizinho, ela tem tempo para conversar com as amigas, com os amigos, tem tempo para conversar com todo mundo, mas não tira 5 minutos para conversar com quem? Aí depois ela diz: por que Deus não me abençoa? Claro, você está longe, você está distante. Tem gente até dentro da tua casa, tem gente da tua casa que critica você porque você vem para a igreja, que critica você porque você é fiel a Deus, critica você porque você é dizimista, porque você é ofertante. E a mesma pessoa que critica, chega uma hora que ela diz: vem cá, por que Deus te abençoa e não me abençoa? A mesma pessoa que zomba de você, chega uma hora assim: vem cá, por que Deus te dá e Deus não me dá? É simples, ela está longe e você está perto. A resposta é muito simples. Ela está distante de Deus e você cada dia procura estar mais perto dele através da oração. Diga glória a Deus. Através da leitura da palavra, através da sua fidelidade, do louvor. E quanto mais você está perto de Deus, mais Deus vai te abençoar, mais você vai experimentar da graça, mais você vai experimentar do favor, mais você vai experimentar do amor de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais testemunho a sua vida vai provar que Deus é bom. Vai provar que Deus é bom. Você não pode provar se você está longe.
E tem muita gente dentro da igreja, mas infelizmente está longe de quem? E não pode provar essa bondade. Ela vê na vida dos outros, ela ouve os outros falar, mas ela não experimentou ainda. Mas se você se aproximar, como ele diz aqui no 34, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus, o quê? Temores. Espera aí, ele está dizendo, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Mas se eu não buscasse, Ele não ia me acolher. Esse acolher tem Bíblia que está responder, tá? Você pode colocar também responder. Olha o que, e Davi era pecador igual eu e você. E ele está dizendo, eu busquei o Senhor. E aqui, às vezes Deus vai mandar um anjo, amém? Mas aqui Deus não mandou um anjo. Aqui foi Davi, um pecador como eu e você, que clamou, que buscou. Deus não mandou um anjo. O mesmo Deus acolheu ele. O mesmo Deus respondeu a ele. E aí, olha que coisa interessante. E me livrou de todos os meus temores, tudo que me assustava, tudo que colocava o medo no meu quê? No meu coração. Deus me livrou. Mas por que Deus me livrou? Ele está dizendo, por que Deus, vamos entender, por que Deus livrou ele de todos os seus temores? Porque ele confiou em quem? Em Deus. Ele confiou em Deus. É como uma pessoa que ela chega em um determinado lugar que ela não tem muita proximidade, e ela pede um pouco de água, um copo com água. Tem gente que tem essa cisma, né? Olha assim para a água. Será que essa água está boa? Você só vai se beber se a água está boa se você der o primeiro gole. A água está boa, diga glória a Deus. O primeiro gole é a oração. O primeiro gole é a oração. É o teu primeiro passo. Diga glória a Deus. Depois da oração, aí vem a confiança em quem? Em Deus. E depois da confiança, atitude. Amém, gente? Atitude. Tem horas que você vai ter que sair da tua zona de conforto para você provar que Deus é bom. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde era, Abraão não sabia como era a terra, mas se ele quisesse experimentar a bondade de quem? Ele tinha que obedecer. A mesma coisa é você, a mesma coisa sou eu. Se eu quero experimentar a bondade de Deus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que provar a minha fé. Eu tenho que provar as palavras que saem da minha boca. Quem confia em Deus aqui? Você tem provado isso? Ou você só fala que confia da boca o quê? Tem gente que só fala que confia da boca para fora. Mas na hora que ela é chamada, na hora que Deus chama ela para um desafio, igual chamou Abraão, ela não vai. Às vezes Deus chama a pessoa diz: eu confio em Deus. Aí Deus chama a pessoa para um sacrifício no altar e a pessoa recua. Aí ela vê o outro que vai sendo abençoado, ela vê o outro que vai, a porta abrindo, ela vê o outro que vai, Deus prosperando. Por quê? Porque a pessoa, ela não só disse que confiava nas promessas de quem? De Deus, não. A pessoa, ela obedeceu, ela aceitou o chamado, ela aceitou o desafio. Então você só pode provar a bondade de Deus assim. Quando eu confio em Deus, mas não é só da boca para não, você tem que confiar de fato, você tem que confiar de verdade. Deus vai te chamar, você tem que dizer: eis-me aqui. Diga glória a Deus.
A pesca maravilhosa também é outro exemplo. Os discípulos trabalharam a noite inteira, não pescaram nada. Jesus chegou de manhã, fez um culto. Que palavra Jesus pregou ali? Uma palavra maravilhosa, a palavra que encheu o coração deles, encheu o coração da multidão. Só que a palavra ali não era o suficiente, porque se fosse só aquela palavra, eles iam chegar ali, iam chegar com a mão vazia em casa, sem ter nada para comer, para negociar. Aí Jesus chamou eles à prova. Pega a rede, lança à direita. Aí Pedro levanta e prova, diz assim: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E lançaram a rede. Diga glória a Deus. Tu entende o que Deus está falando hoje? Então você está na igreja e tem hora que o diabo acaba perturbando os seus pensamentos. Você já pensa: será que Deus é bom mesmo? O que você tem feito para experimentar essa bondade? O que você tem feito para experimentar essa bondade, igreja? Procure experimentar. Procure fazer por onde. Diga glória a Deus. Procure fazer por onde. Procure fazer por onde. Diga glória a Deus. Procure fazer por onde. E aí você vai experimentar essa bondade de quem? Essa bondade de Deus. Mas se você cruzar os braços, você só vai ouvir os outros falar, o pastor pregar, e não vai experimentar. Entenda uma coisa: ver é você experimentar. E quando você experimenta, entenda que você vê o cuidado de Deus. O cuidado de Deus comigo e contigo é a prova dele na nossa vida. Olha o que diz aí no versículo 10. Só no 34 hoje. Esse salmo é riquíssimo. Leia ele antes de dormir todinho hoje, tá? Dever de casa para você. Diga glória a Deus. De você dormir, leia o salmo 34. Olha o versículo 10, Olha o que diz o verso 10. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum o que? Eita Deus, tá vendo? Até os leões, se brincar na floresta onde tem muita comida, ainda mais leão que é o rei, né? Os animais. Mas se brincar, até os leões passam o quê? Passam fome. Mas os que buscam a Deus, bem nenhum, diga glória a Deus. Isso é tremendo, isso é bonito. Bem nenhum lhes falta. Não falta nada. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Amém, gente? Deus cuida, você tem que provar isso. Você tem que provar esse cuidado de Deus. Você tem que provar esse cuidado de Deus, confiando, acreditando, diga glória a Deus, experimentando sempre. Quando você experimenta a bondade de Deus, quando você prova a bondade de Deus, aí você começa a ver os testemunhos. Bem nenhum lhes o que? Lhes falta. As portas se abrem, diga glória a Deus. A cura chega, a família é restaurada, amém, gente? Os que precisam de libertação são libertos, diga glória a Deus. Os testemunhos chegam. Quando eu provo da bondade de Deus, eu começo a ver o cuidado de Deus com a minha vida. Eu começo a ver o cuidado de Deus com a minha família, com a minha casa. E por mais luta que muitos aqui estão enfrentando, você que tem enfrentado uma luta muito grande, lutas muito grandes, você tem experimentado a bondade de Deus.
Como assim, pastor? Porque você mesmo sabe que se não fosse a bondade de Deus, você não estava de pé hoje. Se não fosse a bondade de Deus, você não estava trabalhando hoje. Você está trabalhando pela misericórdia, pela bondade de Deus, melhor. Pela bondade, Deus tem sido bom. Se não fosse a bondade, tem gente aqui que se não fosse a bondade de quem? Já estava faltando as coisas para você. Mas não tem faltado nada. Mesmo com luta, com dificuldade, mesmo com tão pouco. Mas Deus tem abençoado o teu celeiro. Deus tem abençoado a sua despensa, a sua vida. Você tem experimentado, você tem testemunhado a bondade de Deus. Para você, eu falo por mim. A bondade de Deus é muito grande. A bondade de Deus na minha vida, na vida da minha família é muito grande. É muito grande. Amém? É muito grande. Porque tem horas que eu olho a situação, tem horas que eu olho a situação, meu Deus, como é que vai ser? Aí Deus vai lá e providencia. Deus vai lá e dá a resposta. É a bondade. Deus é bom. Deus é grande. Deus sempre abençoa. Amém, gente? A bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade. Esses dias eu estava falando com o bispo Jacobina, no começo do mês, falando para ele, a gente conversando, e eu disse: rapaz, Deus é bom demais com a gente. Deus é bom demais com a gente. Porque ele estava falando, que ele assumiu a igreja. Ele assumiu essa igreja no final do mês já. E o valor do aluguel, eu acho que era 10 mil, era 7 mil reais, parece, o valor do aluguel. E ele estava preocupado, porque ele estava no último, tinha sumido no final do mês, e estava no penúltimo dia. E ele preocupado no escritório. E aí ele contando que as obreiras limpando a igreja e tal. E aí pegaram a caixa de pedido. E quando pegaram a caixa de pedido, a obreira chamou ele: bispo, faz favor. E aí ele desceu. Quando ele desceu, ela disse: bispo, tem no meio dos pedidos aí tem um papel enrolado, mas não é pedido não, é dinheiro. Aí a gente chamou o senhor para o senhor conferir. Aí quando o bispo pegou, que levou para o escritório, que conferiu, exatamente o valor do aluguel. Isso é o quê? Isso é o quê? Bondade de Deus. Isso é bondade de Deus. Isso é porque ele me perguntou esse mês passado, no final do mês. No último dia do mês eu consegui pagar as contas. Quando eu cheguei lá, ele disse: aconteceu um milagre lá, né? Eu digo: Deus foi bom, bispo. Lembrei agora. Ele disse: Deus foi bom, bispo. Ele me contou isso aí. Contou a gente lá isso aí. Disse: rapaz, Deus é bom. Deus é bom. Quantas vezes você está preocupado, às vezes, para pagar uma conta? Está lá na sua, já deve ter acontecido com você. Você está preocupado para pagar uma conta, não sabe o que fazer, e está lá e o dinheiro não chega, e chega num dia e passa meio-dia, e passa 2 horas, passa 3 horas, e você já está pensando que o banco vai fechar, a lotérica vai fechar, e quando dá 4 horas da tarde, Deus vai lá, manda alguém que você nem estava esperando. Você nem imaginava que aquela pessoa ia chegar ali. Aliás, aquela pessoa não era nem para aquele dia. Mas a bondade de Deus é tão grande que Deus antecipa as coisas para nos abençoar. Amém, gente?
Mas eu tenho que provar, eu tenho que buscar, eu tenho que confiar. Eu tenho que, mesmo na provação, me manter firme. A palavra de Deus ainda no Salmo 34, eu já vou encerrar. Versículo 19. Fala para o irmão que está do seu lado, antes da gente ler o versículo, fala para ele: aguenta firme na aflição, aguenta firme no deserto. Diga: aguenta firme na tua luta, que tu vai experimentar. Diga: tu vai ver a bondade de Deus. Tu vai ver. Por que, pastor? Aí o versículo 19 aí, diz assim, muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo, mas a parte B diz assim: mas o Senhor o livra de todas. Então não é quando a coisa está boa, não é só quando a coisa está boa que a gente prova a bondade de quem? Não, é quando a gente está passando por aflição, porque o livramento faz parte da bondade de Deus. Então nunca murmure, nunca reclame quando você estiver passando por uma aflição, por uma luta. Nunca reclame de um deserto, nunca reclame, porque você está passando por aquilo para você experimentar a bondade de Deus, para você provar a bondade de Deus. Deus permite você passar por certas coisas para você experimentar que Deus é bom, para você provar, experimentar, provar, testemunhar que Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é só olhando, não, eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar. Sabe o que isso te leva e me leva? A gente buscar mais aproximação de quem? A gente aumentar mais ainda a nossa comunhão com Deus. Esse é o segredo. Você tem gente que está chegando na igreja agora, novo na igreja, né? Chegando. Tem gente que está aqui, talvez você não é nem batizado ainda, e você já está experimentando a bondade de Deus. Imagine quando a sua comunhão aumentar. Aí você vai ver. Tem gente que já está experimentando. Meu Deus, se eu soubesse. Tem gente que me diz assim: meu Deus, se eu soubesse, já tinha vindo para a igreja há muito tempo. Se eu soubesse, já estava na igreja há muito tempo. Tinha vindo. Se eu soubesse, já estava aqui de hoje. Começou a experimentar a bondade de Deus. Quanto mais você buscar, quanto mais você buscar, quanto mais aumentar a sua comunhão, a sua fidelidade, aumenta a sua fidelidade, você vai ver. Eu estava na madrugada de hoje, eu falei sobre José, né? E você vê como José experimentou a bondade de Deus, porque José, aliás, abre em Gênesis 39. José, é rápido, eu já vou encerrar. José, ele foi vendido como escravo. Entenda isso. José, ele foi vendido como o quê? Como escravo. José era para viver humilhado. José foi vendido, entenda isso aqui. José foi vendido para ser derrotado, para ser um fracassado. Mas José era um homem que tinha comunhão com Deus. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento José reclamar, José murmurar, não. José só permaneceu fiel. E ele experimentou, olha aí, deixa eu ver se é isso mesmo, 39, versículo 2. 39, Gênesis 39, versículo 2 diz assim, e o Senhor era com quem, gente? Com José, que veio a Sião em
próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, entende isso aqui, ó. Olha como ele experimenta a bondade de Deus. Ele foi vendido como ele foi vendido para ser mas ele mesmo sendo escravo, ele prosperou na casa do seu senhor. Como é que pode? Quem estudou, conhece aqui a história, sabe. Como é que pode um escravo prosperar? O escravo só apanhava, irmão. O escravo não prosperava, não. Esse negócio de escravo prosperar, não, é só apanhar mesmo. Até aqueles que iam trabalhar na casa grande continuava sendo o quê? Escravo. Não tem esse negócio não. Tinha uma mordomiazinha, uma roupinha melhor, mas a roupinha melhor era só para visita ver que aquele era o da casa. Mas aí o nome era o mesmo. Não, esse é o escravo da casa. Diga glória a Deus. Mas você sabia que quando você é fiel a Deus, não está nem me dando vontade de terminar, mas eu tenho que terminar. Você sabia que quando você é fiel a Deus, até quem está perto de você experimenta a bondade de Deus? Olha o versículo 3 aí. Eu vou falar uma coisa da gente ler. Tem gente que tem gente que às vezes está perto de nós que não vale nada. Tem gente que às vezes está perto de você que só está ali porque tem que estar, mas se você pudesse não estaria perto de você. Mas às vezes através do que Deus faz na sua vida, essa pessoa é contemplada. Não estou falando de família não, gente. De pessoas que às vezes surgem, está perto de nós e às vezes... Como assim, pastor? Potifar, ele comprou José. Então ele era dono. Mas olha o que aconteceu. Versículo 3, eu vou encerrar. Diz assim, ó: vendo Potifar que o Senhor era com José, era com ele, e que tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aí diz assim, ó: logrou José mestre perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou a mão tudo o que tinha, desde que, olha o versículo 5 diz: e desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoava a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa quanto no campo. Então o que é que eu entendo? Potifar, ele experimentou da bondade de Deus por causa de quem? Por causa de José. É aquilo que eu falei. Tem gente que às vezes até da família mesmo, tem gente que só fica zombando da igreja, mas não sabe ele que muitas vezes ele experimenta a bondade de Deus por causa de você. Critica, fala mal, mas experimenta da bondade de quem? Da bondade de Deus por causa de você. É assim. Amém, gente? Então, tenha mais comunhão com Deus, seja mais fiel a Deus. Não importa a dificuldade, honre a Deus, coloque Deus em primeiro lugar, e você vai ver o quanto Deus é bom. Quem entendeu? Fica de pé em nome de Jesus. Glorifica Ele, que Ele merece ser glorificado. Guarde essa palavra no seu coração. Provai e vede que o Senhor... busque, tenha comunhão, e você vai experimentar dessa bondade. Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida.
Ah, Deus, obrigado. Por isso que o Senhor Jesus disse: bom é Deus. Oh, glória a Deus. Chora não, você tem um Deus que é bom, igreja. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Glória a Deus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. Ah, mas você experimentou a vontade. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diga para ele: levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.